Olá, gente, tudo bem? Olha só, estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Me Deixar Ser Mulher. Este podcast é uma iniciativa do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte, da paróquia Nossa Senhora de Fátima e da Rádio Capital. E eu quero agradecer muitíssimo aos nossos colaboradores, a Ornatos Joalheiros, a Carícia Moda Íntima, o Instituto da Doutora Gabriele Valério e o Empório 3S. Muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. E hoje nós temos aqui uma mulher que faz muitas coisas, assim. O currículo dela é bem grande, né? Mas, para a gente começar a falar aqui, eu vou apresentar vocês e depois ela vai falar sobre ela mesmo. Eu convido aqui para participar do nosso programa Clarissa Paranzini Lago, é isso? É isso, faltou Lígia. Clarissa Lígia Paranzini Lago. Olha só. É então, mesmo. Quem é Clarissa? Ai, Rose, mas já assim? Claro! Ai, Deus. A Clarissa é alguém que desde sempre sentiu o amor de Deus em sua vida, né? Na graça de ter uma mãe muito atuante, uma mulher muito atuante. Minha mãe sempre foi na igreja. E alguém que sempre se colocou à disposição para aquilo que Deus quiser, né? Esse currículo que você falou é porque ele foi iniciado muito cedo, né? Muito cedo. Mas não mesmo. Só na igreja, né? Não só na igreja. Aí, né? Tem uma Clarissa que talvez você não conheça, que é uma Clarissa professora de piano, formada em piano. Uma Clarissa que fez a faculdade de Direito, que atua na área, né? Há 12 anos num órgão público. Então, alguém que tem uma vida de uma mulher normal, que trabalha, tem sua casa, tem seu esposo, tem suas filhas, tem seus pais, tem uma avó de 98 anos ainda, uma vida normal. O marido é o Danilo, né? Isso. Dandan, Fumiga. Fumiga. Para quem conhece mais perto é o Fumiga, né? Maria Lívia e Maria Laura. Isso. Também todos eles são servos, né, Clarissa? Isso, graças a Deus. Quem vai bastante ao santuário vê a família sempre presente ali, né? Sua mãe, sim, a sua tia, né? Minha que tia, eu não sabia, né? Minha madrinha é a sacristã da igreja, isso mesmo. Né? A Pedrita, né? Eu não sabia, vim saber depois. Só não tem os olhos azuis dela. Sua mãe serviu muito tempo também, muito. né? Na igreja. Então, é uma família, assim, que a Raquel esteve aqui esses tempos e falou assim, eu nasci na igreja e estou na igreja até hoje, né? Ela falou assim, eu não tive a experiência de sair ou de não estar, né? Então, a gente vê isso bem presente, assim, na sua família, né? E a Clarissa, ela escolheu uma mulher que eu estava, assim, ansiosa mesmo para falar, né? Porque eu sou muito fã do filho dela. Tá certo. Né? Eu gosto muito não eu, mas eu acredito que muitos, né? Pela história dele. E é uma mulher que, através do seu filho, mudou a história de todo o povo de Israel, né? Então, vou falar logo, né? Pode falar. A Clarissa, ela escolheu Ana, a mãe de Samuel, né? Então, antes da gente começar a falar assim, né, a história dela, a gente começar, porque é incrível, viu, Clarissa, quando escolhe a mulher assim, a gente começa a conversar e a conversa vai, encaixa aqui na vida da gente, encaixa assim, e não é escolha própria da gente, né? O Espírito Santo, ele vai soprando, né? Ele vai soprando e é muito bom isso, é muito legal, né? E o tema de hoje ficou em perseverança e entrega a Deus, né? Que conforme a gente vai conversar, tem tudo a ver com Ana. Isso mesmo. Mas daí, então, já te pergunto, assim, o porquê da escolha de Ana? O que me encanta em Ana, Rose, é a entrega mesmo dela e a perseverança. A perseverança pelo tempo em que ela chorou e que mesmo naquelas lágrimas eu tenho certeza que tinha a oração mais sincera dela. Quando a gente se coloca e pensa na nossa vida, né? Quantas foram as vezes que nós derrubamos as nossas lágrimas, porque naquele momento era só o que a gente tinha para oferecer ao Senhor. Posso falar por mim. Eu me lembro claramente, eu estava acho que nas férias da faculdade, uma noite chuvosa, e na época tinha missa às sextas-feiras. E eu me lembro que naquele momento eu não tinha o hábito de ir,
mas naquele momento me deu muita vontade de ir. E eu cheguei na igreja e tinha tão pouca gente que o Monsenhor Wilson Galliani, não sei se você se recorda dele, Sim. ele falou, vamos celebrar aqui no presbitério. Ah, já vou falar, já vai embargar a voz. E daí ele levou toda a assembleia, não tinha muito mais do que 30 pessoas no santuário, e nós celebramos ali. Então ali eu vi que não era a Clarissa que precisava ir à missa. Claro que precisava ir. Mas Deus tinha preparado aquele momento para eu estar lá, né? Ali eu me derramei, ali eu chorei. E quantas vezes na nossa vida é assim, Carinhos, né? Carinhos. E a beleza de Ana é que se a gente pensa em Penina, a gente vê que Penina se desfazia dela, né? Sim. Porque Penina tinha filhos e ela não tinha. Então, quantas vezes na nossa vida também é assim, Sim. né? Ana, na minha vida, também é presente na nossa espera pela gravidez. Sim. Assim como ela, nós também oramos, nós também entregamos. Teve um dia que eu falei, chega, já não faço mais nada, agora é com Deus e Deus vai fazendo. Deus vai mostrando, né? E a beleza dessa espera é ver que Ele age em tudo e age em todos. Sim. Né? Em todos. Então, falando um pouquinho dessa história, né, Penina, aqui que a gente falou, para quem não conhece muito, né, Ana, que significa cheia de graça, né, ela era casada com Eucana. Isso. E Eucana amava muito Ana. Só que Ana, na Bíblia está que Deus tirou dela a possibilidade de ser mãe, né? Então, Deus tirou, no versículo 1 Samuel, Isso. né? Que fala sobre isso. E Eucana amava muito Ana, mas na época, a mulher que não poderia ter filhos, né? Ela era, assim, muito perseguida e dava direito ao homem ter outra mulher, Isso. né? E a outra mulher de Eucana era Penina, que significa pedra preciosa, né? E Penina era muito fértil. Ela teve muitos filhos. Até na história aqui, não se sabe direito quantos anos Ana esperou para ter Samuel, né? Mas deve ter sido um bom tempo, porque para Eucana arrumar outra mulher é porque eles tentaram por muito tempo. Com certeza. Né? Então, não foi 1 ano ou 2, foi mais tempo. Alguns lugares trazem 25 anos, mas não se tem, não se tem certeza, mas pela história a gente pode entender que foi um bom tempo, né? E que pelo fato de Ana não poder ter filhos e Penina ser muito fértil, Penina brigava com ela, né? Pegava no pé dela, jogava na cara dela o tempo inteiro, que ela não podia ter filhos, né? E eles, todos os anos, eles saíam da cidade que era Ramataim, Zofim, né? E ia para Siló, onde tinha o templo, onde lá dentro do templo tinha a Arca da Aliança, né? Que eram templos móveis na época, né? E o profeta que tinha ali, o que era o sacerdote, né? Não era profeta, o sacerdote era Eli, que estava ali. Então, em toda essa situação, teve um dia que eles estavam nesse lugar, né? E Penina pegou pesado com Ana e ela foi até o templo, né? E se jogou. Né? Exatamente isso mesmo. E o bonito disso é ver que o milagre chega na vida de Ana porque ela não desistiu. Ela teve Penina que açoitava, talvez não fisicamente, mas verbalmente, desfazia dela. Ela teve toda uma sociedade a julgando, porque naquela época realmente a mulher que não engravidava, ela era tida por algo como uma maldição de Deus, alguém que não tinha produtividade, assim como futuramente foi Isabel. Então a gente vê que ela sofreu muito internamente. Sim. E quando a gente sofre muito e a gente, ao invés de rebater, salvo engano, em nenhum momento fala que ela rebatia o que Penina falava para ela. Então, Ana já começa a demonstrar o guardar tudo em coração que Maria demonstrou. Sim. Então, o guardar as coisas em seu coração e entregar o coração para Deus é muito forte na vida de Ana. Muito forte, Senhor, eu quero.
Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. E a beleza disso tudo é que, assim como na nossa vida, por vezes nós já pedimos coisas a Deus que durou meses, anos, e quando foi acontecer, não foi no nosso tempo. Sim. Mas foi no tempo de Deus. E muitas vezes, além de ser no tempo de Deus, de uma maneira totalmente diferente do que a gente esperava. Então, e ela até, o marido dela, né, chegou que quando Penina pegava pesado, ela não comia, né? E o marido dela falou assim, tipo assim, não precisa se preocupar se você não tem filho, né? Já basta. Eu te amo, e amava muito, sim. Assim, sou eu, só eu te basto, né? Você não precisa se preocupar por ter filhos, porque ele teve Penina e a Penina tinha filhos. E a preferência dele era por Ana. Exatamente. Né? E os ciúmes de Penina se dava muito por isso, né? Então tem uma questão entre as duas ali que é uma guerra de dores, né? Entre duas. Ana, que não podia ter filhos, mas tinha Elcana. E Penina, que tinha os filhos, mas não tinha Elcana. Então, eram duas mulheres, assim, que queriam muito coisas diferentes, né? Sim. Só que, como você disse, Ana, ela queria, mas ela guardava no seu coração. Enquanto Penina, não. Penina jogava pesado, exatamente. Né? E agora, nessa tua colocação, Rose, é muito claro e é muito bonito ver que aquela que tinha tudo, porque ela tinha um marido, que era tanto dela quanto de Ana, mas Penina tinha tudo, tinha filhos, tinha a realização pessoal perante a sociedade, ela não tinha o mais importante, que era o coração entregue a Deus. Ana, que aos olhos do mundo não tinha nada, tinha tudo aos olhos de Deus. Sim, é muito bonita essa questão e o de se entregar. Até depois ela vai fazer uma oração, né? Depois, quando ela vai entregar Samuel, se eu não me engano, né? Que alguns trazem, assim, como um primórdios do Magnífica, né? Que exatamente. É bem, assim, a gente vê traços, né? Quando o Frei Silvio esteve aqui, nós falamos do Magnífica, sim, né? E aí... Eu disse para ele assim que nos meus estudos eu vi que o Magnífica, ele é parte de muitos salmos, né? Sim. Então, mostrando o conhecimento de Maria. Exatamente. Né? Então, Maria tinha o conhecimento, não foram palavras jogadas assim, né? Ela falou muito bem porque ela tinha o conhecimento da palavra e ela foi juntando para falar o que sentia na hora, né? E no Magnífica, com certeza, tem um pouco dessa passagem de Ana. Sim, o Cântico de Ana. É o Cântico de Ana, né? Ele faz parte do Magnífica. E é muito bonito, assim, quando a gente consegue visualizar isso da palavra, né? A questão do Novo, do Antigo Testamento e como elas se entrelaçam. E é legal porque daí a gente consegue entender, né? O que está acontecendo. Isso é muito legal. Então, essa parte de Ana, o sofrimento dela desejar isso também causou em Elcana um pouco de frustração dele. Desconforto, sim. Quanto né? Homem, sim. Isso. E ele até é engraçado que tem uma passagem lá que ele dava uma porção de comida para Penina e para Ana dava 2. Olha, essa Penina sofreu também, não é? Talvez não calada, né? Ela não porque falava calada, muito, mas falava. Ela sofreu bastante, né? Mas, enfim, eu queria, assim, te perguntar. Então, vamos fazer assim, ela sofreu por tempos, por não ter filho. E chegou num determinado momento, ela foi até o templo e se rasgou, né? Era comum falar se rasgar, se jogar ao chão, exatamente. Né? E pediu, e chorou tanto, e ela não tinha mais nem força para chorar, ela resmungava, e o sacerdote achou que ela estava bêbada, né? Porque ela estava numa situação assim, e ela estava meio que sozinha, né? Agora, o que você acha que aconteceu, Clara, por tantos anos, nesse momento, aconteceu essa entrega? Porque ali foi uma entrega. Né? Sim. Porque ela falou que se ela engravidasse, ela ia entregar o filho. Exatamente. Né? Consagrar. Então, ela ia ganhar o filho
Mas, ao mesmo tempo, ela ia ganhar a graça de ter um filho, mas ela se comprometeu a entregá-lo a Deus, né? E entregar, não cortar o seu cabelo, né? Sim. O que você acha que aconteceu depois de tantos anos para ela chegar nesse ponto? Rose, eu acho que é um processo, né? Tanto quando a gente vê os milagres no Antigo Testamento, quando a gente vê os milagres feitos por Jesus, é um processo. É um processo onde o impossível Deus vai fazer, porque Ele pode tudo, Ele é o Deus do impossível, então Ele vai fazer, só que no Kairos, né? No tempo da graça. Então, não no Cronos, não na nossa contagem de dias, né? Por isso que talvez não importou na Bíblia colocar por quanto tempo ela esperou. Ela esperou. E aquilo gerou a dor, e aquilo gerou sofrimento, mas também e principalmente gerou a perseverança na fé, a firmeza na oração, né? Então, esse processo, ele tem muito a ver também com o nosso processo de estar pronto para receber a graça. Às vezes a gente quer tanto uma coisa, principalmente quando a gente é mais jovem. Eu quero tanto estar no topo, eu quero tanto ter isso, eu quero tanto fazer aquilo. Hora que se chega lá, não é aquilo. Porque a gente consegue entender que ali não vai trazer para o nosso coração, não vai preencher em nada, né? Principalmente quando são coisas materiais. Ou mesmo em pessoas, a gente coloca em pessoas ideais, assim, ela tinha um ótimo marido. Sim. Ela tinha. E não era contra ele que ela se revoltava. Não sei nem se existiam médicos naquela oportunidade que podiam dizer que o problema era ela. Tudo bem que ele tinha tido filho com outras, mas será que era somente ela? Talvez ele já estivesse um pouco mais velho, não sei, algo nesse sentido. Mas o processo entre o esperar e uma espera que não é igual a uma espera de médico. Quando a gente vai no médico e a gente é chamado de paciente, é porque a gente tem que sentar na cadeira, cruzar as pernas e ficar esperando, sem fazer nada. A espera de Ana foi uma espera ativa. A espera de Ana foi uma espera que, apesar da dor, apesar das dificuldades, ela perseverou, ela continuou, ela não se deixou ser paralisada. Se ela tivesse se paralisado, se ela tivesse deixado de ir ao templo todas as vezes que eles fossem a Siló, ela não fosse lá se entregar e se derramar, aí sim, poderia ser que o milagre não tivesse chegado. Mas a beleza é saber que a gente tem que buscar. Deus nunca nos abandona, de forma nenhuma. O que Ele quer é que nós estejamos sempre próximos dEle. Só que muitas vezes, na nossa vida, a nossa perseverança, ela dá lugar a um desânimo. Ela dá lugar a uma comparação. E o descrédito também, exatamente, né? Exatamente. Né? Mas isso acontece. Também a dúvida, por que comigo? Exatamente. Né? Só que esse o porquê comigo, isso eu fiz comigo. Quando todas as minhas amigas começaram a engravidar e eu não. Então, assim, por que comigo? Porque eu tinha que passar por isso. Porque eu precisava estar com mais maturidade e isso, para mim, é a grande beleza de envelhecer sendo mulher. O envelhecer, o passar dos anos na maturidade feminina, para mim foi libertador. É libertador. Está sendo libertador. Porque a gente vai conseguindo ver que aquilo que tanto incomodava, aquilo que tanto tirava paz, aquilo que tanto tirava paciência, hoje já não é nada. Porque a gente sabe quem a gente é, a gente sabe quem nos sustenta e a gente sabe o que a gente pode oferecer. Então, eu acho que mesmo nesse sofrimento calado, de guardar em seu coração, mas se derramar na presença do Senhor, é assim que a gente deveria agir. Para que a gente vai murmurar? Para que a gente vai reclamar? E nós vivemos numa realidade de superficialidade hoje, onde é muito difícil eu aprofundar para ver se realmente aquele clique do celular, naquele lugar lindo, no Instagram, é verdadeiramente o sentimento daquela pessoa e daquele coração. Mas eu fico me comparando, poxa, eu não tenho aquilo. Eu posso não ter aquilo, mas eu tenho tantas outras bênçãos, tantas outras coisas que são minhas, que são minhas. E eu vou te falar, assim, você ainda tá nova. Mas essa maturidade que você está falando, assim, para mim, que já sou avó, né? Com então, certeza. eu vejo meus filhos nos meus netos, né? Então, eu vejo a história de novo, eu falo, meu Deus, quanta coisa. Exatamente. Que hoje, né, nem passa pela cabeça. Então, as coisas que a gente fez e que não tinha sentido, né? A correria, tanta correria, né?
E eu tento hoje passar isso para as minhas noras, né? Essa tranquilidade, essa questão de maturidade, falar assim, olha, calma, não é assim, né? Porque bom seria se a gente fosse igual aquele filme, né? Que a gente nascesse com 100 anos. E, o Benjamin Button. É verdade. Mas isso não acontece, né, Alan? Alan tá assim com a cabeça ali, né? Mas é o aprendizado, né? Então, quando você falou do tempo, a Bíblia, assim, deixa claro essa mensagem, que Ana não teve filho, porque Deus não quis no início, né? Deus fechou. Nenhum momento falou assim que ela não podia ter filho, né? Que Deus. E a partir da entrega dela, total dela. Com certeza. Então, se ela tinha todos esses anos, ela tinha alguma coisa que ainda ela se achava, mesmo em silêncio. Por que comigo, né? Naquele momento que ela se rasgou ali, ela realmente falou assim, tá aqui, eu estou assim. Com certeza. E eu espero. Com certeza. Né? E essa é a oração que mais vale. É a oração do coração rasgado. É a oração do coração rasgado. Não é um terço rezado rapidamente, não é decoreba, não é. É a oração do coração rasgado. É a conversa com Deus. É a conversa, exatamente. É mais ou menos assim, chegar e falar assim, tá difícil. Tá muito difícil. Né? E isso a gente tem que ter. A gente tem que ter porque a gente precisa ter a intimidade. Então, Ana tinha uma intimidade com Deus admirável. Admirável. Né? Ela tinha essa confiança. Ela sabia que ia acontecer. Ela acreditava no Deus dos antepassados dela, no Deus que tudo podia fazer. E ele fez. Então, acho que esse rasgar o coração, esse se entregar e principalmente, o filho vai ser meu. Mas ele é mais teu do que meu. Ele é teu. Então, talvez esse tempo foi não porque Ana devia esperar. Talvez porque Samuel precisava vir no tempo em que ele veio. Precisava não, devia vir. Veio né? no tempo porque certo. Veio no tempo certo. No tempo de Deus. No tempo né? de no Deus. tempo de Deus. E é muito legal essa questão, assim, quando a gente... confia mesmo, a alegria que isso traz. Mesmo na dificuldade, essa alegria, ela vem, né? Ela é muito presente. Essa semana eu estava na homilia falando da alegria que vem de Deus. Então, é uma alegria que não é, vamos dizer assim, estar em festa, mas é uma alegria de estar em paz, né? A paz, né? A serenidade. A serenidade, né? Então, isso é muito, muito bonito e a persistência dela foi maravilhosa. E ela transformou aí, nesse momento, né? Que ela vai até o templo e se joga ali, ela transformou mesmo, ela transformou a questão da fé dela em uma atitude de fé, né? A fé estava dentro dela. E a partir do momento que ela foi lá e se rasgou, ela se transformou em atitude. E tem um outro ponto que a gente já havia falado um pouquinho antes, né? Que quando o sacerdote ali estava escutando ela, né? Ele julgou ela, né? Ele achou que ela estava bêbada e mandou ela embora. Falou, mulher, vai embora, deixa passar essa tua bebedeira, né? Se embriagou com vinho ou com bebida doce, né? E ela fala para ele assim, ela fala assim, não, eu estou com a alma atribulada, né? Então, ela estava muito atribulada, ela estava inquieta, né? E é essa questão, assim, que eu vou falar para você, assim, como a gente começou nas conversas falando muito da igreja, né? A gente vai falar um pouquinho depois do teu programa, 9 Meses com Maria, né? Que é maravilhoso. E muitas vezes as pessoas, quando a gente se entrega mesmo, né? Quem está de fora e não consegue ver que aquelas lágrimas de Ana era uma oração, né? As pessoas de fora falam assim, é louca, né? Ela não sabe o que está fazendo, está incomodando, né? Essas questões. E é muito bom. E Ana mostra pra gente como que a gente ela não ficou brava com ele, nada. Ela explicou, né? E aí, a hora que ela explicou, o sacerdote abençoou ela. Que Deus faça, né? Com certeza. E ela ouviu aquilo e agradeceu, né? Então, a importância também que Ana nos traz é a obediência, né? A obediência ao sacerdote. Exatamente. Que muitas vezes, na caminhada de igreja ou em qualquer lugar, a gente sempre tem que escutar, né? Mesmo querendo voar no pescoço.
Mesmo não concordando. Mesmo não Sim, concordando, sim, essa né? é a beleza da vida. A gente tem que escutar e tentar entender, Uhum. né? Que ela realmente ela entendeu. Falou, eu não estou bêbada, é que eu estou afogada nas minhas questões, Sim, né? sim. Então, foi muito bom e é uma mensagem que Ana passa também, essa questão da obediência, Com né? A gente já certeza. falou da paciência, nós falamos aqui A da perseverança. perseverança, né? E a dedicação a Deus, Sim, a fé, né? sim, sim. E essa obediência também. E Deus foi muito bom, porque ela teve, Samuel foi embora, né? Chamou o marido e falou, ó, hoje nós temos que cumprir a promessa. Exatamente. Chegando em casa, né? Hoje nós temos que cumprir a promessa. E ela engravidou, né? E teve o seu filho, Samuel. E com, acho que 2 ou 3 aninhos, né? Levou ao templo e entregou ele ao sacerdote. Uhum. Então, Samuel, ele cresceu, casou, teve filhos, né? Tudo. Mas não podia viver mais com a mãe. Uhum. E ela subia todo ano, ela vinha novamente ao templo e trazia uma roupinha para ele, né? E ela teve mais filhos depois. Ela, se eu não me engano, teve 3 ou 4 filhos, né? Não me recordo o dado. Mas que continuou. E o que aconteceu na vida dela, né? Que Samuel, mais pra frente, os filhos de Eli, eles não eram bons sacerdotes, né? E Samuel tomou conta, Samuel resgatou o povo que estava bem perdido, né? E depois ele que ungiu Saul, que foi o primeiro rei. Exatamente. Então, ele foi muito importante. Então, a espera dela, né? Ela se demonstrou o porquê, né? Com certeza. O porquê. E o não permanecer dele também, né? Sim. Vamos imaginar, ele voltou para o mesmo lugar, para o templo onde estava Eli. E ali ele começou a crescer. E quando ele escutou Samuel, Samuel, e ele levantava e ia lá e falava para Eli, estou aqui, Senhor, mas eu não te chamei. Mais uma vez, Samuel, Samuel. Pela segunda vez, Eli fala, mas eu não te chamei. Aí, quando isso aconteceu na terceira vez e Samuel chegou, fala, Senhor, que eu estou aqui. Ele fala, não, na próxima você responde, porque não é para mim. Não sou eu que estou te chamando. Então, aquele que num primeiro momento achou que Ana não estava sendo digna de ali estar por se derramar em lágrimas, foi o mesmo que falou para Samuel, é Deus que está te chamando. É Deus que está te chamando. E se transformou um dos maiores profetas, né? Com certeza. Do Antigo Testamento. E é uma história muito linda. E a gratidão dela também, sim, né? Com certeza. E eu vou falar a verdade, muito corajosa, porque eu teve que pegar meu filho de 3 anos, 2 anos, aquela coisa mais lindinha do mundo. Não podia cortar o cabelo, tava compridinho. Levar, virar as costas e ir embora. Ai, meu Deus. Ana Rose. Mas é só que a gente pode pensar assim, né? A gente só consegue fazer isso enquanto mãe quando a gente vive verdadeiramente a ordem dos mandamentos. Exatamente. É amar a ele sobre todas as coisas. Nós temos também Isaac, né? Jacó, que levou Isaac para ser morto. Eu tô trocando os profetas. Não lembro agora, Rose. O que levou, que Deus pediu o filho, Abraão. Tô trocando os profetas aqui. Abraão o sacrifício, também, né? O sacrifício, Abraão. então. Foi também uma prova muito grande de amor, né? Que é uma entrega total. Maria da gente foi, entender. né? Maria também. Foi a entrega de Joaquim e Ana. São muitos, assim, que a gente tem, né? E essa questão também da Ana ser ali no momento, ser julgada, né? Na Bíblia a gente tem bastante, né? Jó foi julgado também, né? Quando todo o sofrimento que ele passou. Davi foi julgado quando ele pecou também, né? Os apóstolos, né? Foram perseguidos também. Então, é uma questão assim, e eles perseveraram, né? Com certeza. É a perseverança que a gente tem, né? Exatamente. Bom, então, aí, Clarissa, essa história, assim, eu tava mesmo com bastante vontade de é linda. de linda falar demais. que é linda demais, né? Linda, é linda. E é a perseverança mesmo que a gente persegue, né? Na igreja, né? E várias vezes a gente conversou aqui a respeito dessa questão, né? Quanto mais a gente se aproxima, mais a gente confia e mais
a gente se molda a esses propósitos. Pode vir o que vier, a gente tá Exatamente. Tá firme. A gente vai sendo moldado, a gente vai vivendo e às vezes as situações vão sendo mais dificultosas. Sim. Né? Justamente porque se torna mais difícil alguma coisa nos tirar do caminho. Sim. Né? Claro que existem fases na nossa vida, existem fases em que a gente se pergunta por quê, como, né? Todos nós já vivemos isso em nossa vida, mas aí vem o Senhor de novo, do jeitinho todo dele, no tempo dele, através da forma como ele sonhou para aquele momento, e ele toca de novo o nosso coração. Aí ele chega assim, Clarissa, vem fazer para mim 9 meses com Maria. Meu Deus! Pois é, vem Rose. gestar essa Pois novena. Pois é. Mas você falando, né? Aí eu me recordo que meu primeiro grande encontro com Deus foi num salmo. Foi num salmo que eu fui cantar. Eu não me recordo em qual celebração era, mas eu me lembro que no primeiro banco tinham 2 pessoas que olhavam para mim e ria. Aí eu falei, Deus, o Senhor sabe que eu não estou aqui para aparecer. O Senhor sabe que isso aqui para mim não é palco, nunca foi nem nunca será. Aqui eu tô para fazer a tua vontade. E eu me lembro que eu cantei o tempo inteiro, com a mão dele no meu ombro. Eu lembro que naquele momento foi a primeira grande manifestação profunda que eu tive do amor dele na minha vida, né? E isso vai se repetindo nas nossas fases, nos sonhos, e vai se repetindo. E a gente entende, e isso eu sou muito chata, tá, Rose? Mas muito chato mesmo. Presbitério não é palco. Também acho isso. Presbitério é presbitério. Presbitério é lugar de ser colocado o altar. Então, o presbitério é uma extensão do altar. Então, ali quem está, não importa, ninguém precisa saber o nome de quem está ali. O nome que precisa ser lembrado, honrado, é de Jesus. O que se deu em sacrifício por cada um de nós, né? Assim como na nossa vida, nós não precisamos falar quem somos. Sim. A gente foi formado para ser a imagem e semelhança de Deus, para vivermos o novo mandamento do amor de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Sim. Na igreja é muito fácil. Na igreja é o lugar mais fácil da gente ser firme na fé, da gente ser perseverante na oração. Agora vai para um outro lugar. Sim. Vai para um local de trabalho que talvez existam algumas picuinhas, existam algumas rusgas, existam peninas, exatamente. Peninas. Entendeu? Vai para um grupo de amigos onde você vai acabando descobrindo com a maturidade, o discernimento que ela vai trazendo que não eram tão amigos assim. Então, é mais difícil. Né? Porque a gente vai aprendendo que a gente tem que amar. Sim. Esse é o novo mandamento deixado por Jesus. Em nenhum momento está dito que eu preciso me pendurar no colo, me pendurar no braço e viver apertado o tempo inteiro. O que eu preciso é amar. E muitas vezes o meu amor vai ser o amor-respeito. Sim. O meu amor-respeito, não desejo mal, não julgo, porque o julgamento não é nosso. Então, isso para mim é uma coisa muito clara, né? Então, às vezes as pessoas, elas vêm para mim e falam assim, nossa, Clarissa, que legal, que não sei o que fulano fez isso, fulano fez isso. Sabe aquele negocinho do dominó? Eu sou a peça que saio, porque eu não vou julgar. Não é meu, não é meu. E isso foi uma vivência, um descontentamento com algumas amizades que enfim, eram, não que sejam fofoqueiros, mas enfim, me incomodava aquilo. E a maturidade demais. Exatamente. Acho que talvez seja essa a definição. E daí eu falo, tá bom. Então, se você falar assim para mim, Clara, eu preciso que você reze por você. Eu vou rezar. Eu não preciso em nenhum momento te perguntar pelo quê, por quem, o que está acontecendo. Isso para mim não importa. Então, a gente tem que ser a imagem e semelhança dele. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, né? E tem dia que a gente cai, e ele vai lá e sustenta. E tem dia que são ombros amigos que vêm ao nosso encontro. E assim a gente vai indo. Assim a gente vai vivendo. É bem isso, essa questão do presbitério, assim, ela vem bastante aqui também no podcast várias vezes, né? A questão do servir, né? Muitas vezes até algumas pessoas falam assim, a gente tem muitas funções ou fica muito lá. Infelizmente, são poucos, né? Tem algumas pessoas vão, mas são poucos, mas é difícil falar não. Às vezes, lá em casa eu tenho esse problema de falar não, né?
Mas são questões que a gente vai... Não é por fazer, mas porque precisa. Então, nós vamos assumindo questões e eu tô na música, você tá na música também. Então, exatamente. Eu tô na liturgia, só não vou no salmo. Ainda. Não, já foi umas 3 vezes. Não, tem coisas que a gente fala assim, não, gente, ó, não é pra mim, então tá bom, tá ótimo, sem problema nenhum, né? Mas é uma questão que a gente tem que entender mesmo, que lá é um terreno santo, né? Com certeza, então, esses tempos atrás, eu falei, uma pessoa veio conversar comigo, essas pessoas muito críticas, né? Eu olhei pra ela assim, falei, cuidado, tira a sandália, você tá num terreno santo, né? Porque não basta estar na igreja, nós estamos lá por ele, né? Por ele, passando por ela, o né? ir para a igreja todo dia, Isso. o ir para a igreja e na missa não significa a nossa salvação se o nosso coração não estiver contrito e entregue. É bem isso mesmo, né? Então, hoje, eu faço missa diária e eu vou. E quando eu vou servir à tarde, de quarta-feira eu sirvo à tarde, eu vou de manhã na missa. O Pedro, mas por que você vai 2 vezes na missa? Eu falei assim, porque à tarde eu vou na música. E às vezes servir. Lá na música, no servir, você está ali, você está servindo. Só que não é a mesma coisa do que você estar sentado, né? Prestando atenção, se inteirando de tudo que está acontecendo, né? E isso é muito importante. Então, a gente sempre fala que trazendo isso, né? É fácil falar para a Clarissa falar que vai à missa tal, porque ela vem de um berço católico, ela tá na caminhada. E a gente sempre fala assim, não, se você abandonou, quer voltar, ou se você não foi, é de outra religião, ou quer ir para a igreja, eu nunca fui de nenhuma religião, não acredito e tô gostando, é começar devagar. Com certeza. Né? Não sei rezar o terço. Na internet tem hoje, mas pega lá, comece a rezar, né? Vai à missa. Só espera um pouquinho para comungar. Mas entenda um pouquinho. Faça o processo, né? Fazer o processo. A gente vive num processo. Isso que você disse, né? Das quartas-feiras. Eu ouvi um dia um padre dizendo que seria prudente para nós que servimos irmos em outra celebração para celebrarmos. Porque realmente, muitas vezes ali, no corre-corre de música, vai, não vai, qual vai ser, como vai ser, muitas vezes nós não vivemos da forma como deveríamos, né? Então, aquele que trabalha, aquele que serve, também precisa beber. Sim, a gente... Bastante. Exatamente. Fica muito claro a passagem dos leprosos, né? Enquanto caminhavam, foram sendo curados. Enquanto nós vamos lá, nós nos colocamos a serviço, como você disse. Infelizmente, não existem pessoas que queiram o compromisso. Vou até usar uma expressão aqui, Rose, se você me perdoa. Hoje eu vejo muitas pessoas que querem o reteté, que querem o louvor, mas não querem o compromisso que o meu encontro pessoal com Cristo, meu encontro pessoal com Deus me trazem. Porque o meu encontro, o fervilhar do meu coração, a certeza do amor dele na nossa vida, ele tem que nos fazer, primeiramente, relembrar que somos filhos amados dele. Né? Ele é o nosso primeiro amor. E em segundo, é que a cada um de nós ele deu uma missão. E a gente precisa discernir qual vai ser. Qual vai ser essa missão? Lá em casa eu vivo muito isso com as minhas 2 filhas. É muito engraçado. Porque a mais velha, ela chegou para mim e falou com 8 anos, eu quero ser coroinha. A mais nova já vem, você não vai ser coroinha como a sua irmã? Ela fala, não, eu não quero. Não é a vocação dela. Entendeu? Então, assim, tem que respeitar o Danilo isso. é catequista de adulto. Já foi catequista de adulto vários anos, ano passado não conseguiu, enfim, mas ele dá catequese para adulto. Eu falo para ele, Dan, eu nasci para ser catequista de criança, porque se eu chegar para uma catequese de adulto e um adulto falar para mim que não foi à missa, porque tinha um jogo de futebol ou tinha um aniversário de uma amiga, eu não sei qual vai ser a minha reação. Porque a gente tem que entender, conforme a gente vai crescendo na fé, conforme a gente vai amadurecendo, que a gente tem que sair da papinha, né? Paulo nos fala muito isso. A gente tem que sair da papinha e tem que ir para as coisas mais sólidas. Mudar, né? Exatamente. A gente tem que ter. Por isso que foi muito bonito quando você disse agora há pouco que Ana, nesse processo, ela fez a parte dela.
Ela fez. Porque tudo na nossa vida é atitude. Quando a gente pensa na hemorroísa, ela correu e tocou o manto de Jesus. Quando a gente pensa no cego, no Bartimeu, ele gritou. Quando a gente pensa em Lázaro, Rose, Jesus parou na entrada daquele sepulcro e falou, Lázaro, vem para fora. E ele veio andando. Jesus não foi lá buscar ele no colo. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Ninguém vai fazer aquilo que é nosso. Algumas coisas na nossa vida nós conseguimos delegar. Né? Nós conseguimos delegar para algumas pessoas. Agora, a Rose é insubstituível enquanto vó. A Rose é insubstituível enquanto mãe. E a Rose é insubstituível naquela missão que o Senhor deu. Né? Então, assim é com cada um de nós. E a gente tem que entender. Né? A gente tem que entender e tem que aprender também a discernir muito se o todo é para nós ou se o não precisa ser trazido. Isso foi uma coisa, isso foi algo que eu comecei a refletir quando eu vi que as minhas filhas estavam entrando na adolescência. Então, assim, eu preciso ser mãe. Eu preciso cantar, eu preciso ir nos grupos, mas eu preciso ser mãe. Então, eu vou. Só que ou eu as levo junto, ou eu vou num grau diminuído, né? Sim. Esse mês é imposto de renda. O Danilo é contador. Então, eu tento estar em casa mais tempo para estar com elas. Porque apesar de terem 11 e 14 anos, ninguém supre a ausência do pai. Não. É o Danilo somente. Então, a gente tem que... essa é a beleza. A gente vai vendo como a gente é moldado em cada fase da nossa vida. Né? Então, Deus vai agindo. E a gente só vai entender se a gente deixar ele agir. Sim. Porque senão vão ser situações, sentimentos que vão passar. Eu aprendo a cada dia mais, né, a fazer uma oração, escutar, né, todas as decisões, assim. Então, ultimamente, eu tô falando bastante não, porque a gente, até assim, é um perigo essa questão de muitos convites para quem serve, porque daí você começa, aí vai em um, vai no outro, você se dispersa, né? Você para de escutar outras coisas, exatamente, né? Então, porque o inimigo usa isso também, claro, né, Clarissa? Vai inflamando o ego. Inflama o ego e te enche de coisas, porque tem uma coisa ali, no meio de todas aquelas lá, tem uma coisa que é para você fazer. Só que quando você se rodeia de outras coisas, você deixa aquela lá que é a principal, né? Então, é muito importante essa questão do não, pra gente aprender a falar o não, a gente aprender a escutar, né? E selecionar, não é selecionar, é ver realmente o que vale, né? E isso não é só para a igreja, né? E isso, a gente já vê que eu já consigo me ver que eu já não caibo em muitos lugares, em muitas conversas. Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu tô ficando velha mesmo? Não sei o que está acontecendo, já não é mais meu, né? Mas esse fim de semana, em conversa com a minha irmã, conversávamos sobre isso, e realmente é a maturidade. Sim. Realmente é a maturidade. É a maturidade e compreender que nada é nosso, né? Exatamente. A gente acha que decide alguma coisa. É Deus levando a gente e ele vai conduzindo. Leva até para Portugal, né, Clarissa? Ai, meu Deus do céu! Um beijo, Virgínia! Então, gente, um dia eu estava fazendo uma peregrinação pela Itália e vou contar a história. Estava no ônibus, né? E eu lá, estava lendo assim, comecei a ouvir uma voz conhecida. E tinha um casal que estava comigo também, de Cianorte. Peguei e falei, Leninha, você tá ouvindo a Clarissa? Aí ela falou assim, no ônibus? Não. Aí escutei uma pessoa atrás, Clara? Você está falando de Clara? Eu falei, sim, Clara, Clarissa. Mas você conhece Clarissa? Meu Deus do céu, você conhece Clarissa? Gente uma do céu. Portuguesa, né? Ela mora na Suíça. E ela estava ouvindo os 9 meses com Maria, no banco atrás de mim, né? Mas você estava saindo de Assis, né? Estava saindo de Assis, foi uma loucura. Eu falei, mandei uma mensagem para Clarissa gravou um áudio, né? E é muito legal, porque assim... nós nos falamos até hoje. Então, é muito legal isso, porque é a evangelização que a gente não sabe aonde chega, com né? certeza. E essa tua novena, é uma novena. É uma novena de 9 meses com Maria. 9 meses com Maria. Ela é muito... Eu não consigo acompanhar todos os dias, mas, assim... É muito legal, assim, você se colocar,
né? Eu gosto muito, eu faço muito oração de meditação. E quando você acompanha esses momentos de Maria, você consegue entrar na história Exatamente. e fazer a meditação, né? Exatamente. Que é a oração de contemplação e meditação. A gente tem que usar esse imaginário, a gente tem que se colocar. E é muito lindo, né? Já está 2 anos? 5 anos, Rose. Meu Deus! Nós começamos em 2021. Tudo começou assim. No meu acampamento, quando eu fui campista, eu passei 1 hora por determinada pessoa e ela estava sentada lendo um livro. E eu perguntei, né, para a pessoa que estava do meu lado que livro que ela estava lendo. Aí ela me disse, falou, é uma novena de 9 meses com Maria. Passou, enfim, isso foi em 2016. Então, não conversei com a pessoa sobre o assunto, mas uma das pessoas que fez o acampamento ali, era próximo de mim, falou assim, Clara, eu tenho o livro, você quer emprestado? Eu falei, eu quero. E assim foi, a pessoa me deu, comecei a ler, confesso para você que não fazia todos os dias também com o livro, e o tempo foi passando. Em 2020, com a pandemia, quando o nosso então pároco, o padre Sérgio Carres, ele foi de uma iluminação do Espírito Santo em conseguir transformar a catequese numa catequese virtual, exatamente online, quando vieram as celebrações também. Eu me lembro que em 2020, para mim foi um período muito complicado o início da pandemia, Rose, por conta de onde eu trabalhava, né? Então, eu estava no olho do furacão, eu vi as decisões serem tomadas, o desespero, então, meio que me paralisei. Ia às missas, cantava as missas, né? Cantava nas missas, mas não me envolvi mais do que isso. Continuei minha catequese com os meus pequenininhos, era meu 2º ano da catequese, então, fazia com eles todo sábado, às 3 da tarde, pelas plataformas que apareceram na época. Mas eu me lembro muito claramente que foi no finzinho de fevereiro, começo de março de 2021. Eu estava lavando louça. E eu não sei você, mas Deus fala comigo muito quando tem água envolvida. E eu estava lá lavando, eu falei, nossa, nós estamos chegando perto do dia 25 de março. Se a gente colocasse no YouTube do santuário, a novena dos 9 meses com Maria. Aí eu mandei mensagem pro Padre Sérgio naquele momento. Eram umas 4 horas da tarde de um sábado. Aí, rapidinho, ele já devolveu. Falou, Clarissa, vamos fazer. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Aí, na época, me lembro que a gente entrou em contato com o João Paulo Camilotti, por conta do estúdio que eles têm lá na Palavra Viva. E daí nós começamos. Então, foi em março de 2021. Então, desde março de 2021, nós temos dentro do santuário, né, essa caminhada de 276 dias na companhia de Nossa Mãe Maria. O livro do Padre Luiz Erlim, ele é inteiro uma grande inspiração do Espírito Santo. A forma como ele coloca, claro, que tem a liberdade poética, né, de alguns fatos ali, né, de uma ficção, mas que remete aos fatos principais. Então, ela vai trazendo uma ternura. O que me encanta na novena dos 9 meses com Maria é a leveza dela, a aparente simplicidade, mas a profundidade de fé que ela dá. Maria, né? É ela, é exatamente isso. Então, assim, é de uma profundidade que ela me encanta, sabe? E todo ano é igual? Claro que não, claro que não, de forma nenhuma. É muito engraçado que logo que a gente começou a fazer, principalmente nos 3 primeiros anos, não tinha uma vez que eu chorava na gravação. Imagina. Aí eu ia fazer em casa, eu não choro, cara. Nem chorei aqui ainda. Ai, tá bom. Nem chorei ainda. Não, tá bom então, assim. tá bom, deixa assim, melhor, né? Aí eu chegava em casa e nós fazíamos os 4 juntos. Aí as meninas falavam, mas você tá chorando de novo? Falei, filhas, é que é pra mim. Então, assim, Rose, muitas vezes, tudo aquilo era para mim. Era pro que eu tinha vivido naquele dia, era pro que eu estava vivendo, e até hoje é assim, né? Ontem nós tivemos uma gravação, eu fui lá nos meninos, por 3 vezes, embarga. Não tem como não embargar. Não tem como não embargar. Porque a história da Virgínia, né, lá em Assis, que para mim é muito claro, e muito caro ao meu coração Assis, porque eu sou Clarissa por conta de Clara, né? E minha mãe conta que eu nasci num sábado, um dia consagrado a Nossa Senhora. E quem foi minha primeira visita foi um padre, o Padre Otto. E diz que ele chegou, ele já era bem idoso, e diz que ele chegou para minha mãe no hospital e falou, Nilva, será que a Clarissa será uma Clarissa? Eu falei, mãe, eu só não tô lá na clausura, eu só não tô lá, mas a gente tenta ser dele, né? Então, assim, estar na novena
e fazer, né, ter a oportunidade, que eu agradeço imensamente ao Padre Sérgio, e desde o ano passado nós começamos a passar também na Paróquia Divina Misericórdia, onde ele está agora. Então, eu agradeço porque tem sido o meu sustento. O meu sustento, o sustento da Clarissa Lígia Paranzini Lago, né? Que está ali só porque se dispôs a fazer. Poderia ser qualquer outra mulher, poderia ser qualquer pessoa fazendo. Mas ali eu me dispus e tem ido, né? Então, quando a gente vê histórias como a da Virgínia, né? Uma situação idêntica à tua aconteceu posteriormente com a Sussu e com o Sussumo. A gente vê que Deus usa dos meios de comunicação de uma forma tão linda que, para mim, Rose, apesar de eu estar lá sozinha, junto com os meninos que estão gravando, eu sinto a corrente de oração que se forma. Eu sinto, é como se fosse um ar denso, no sentido de que nós não estamos fisicamente unidos. E foi iniciada dessa forma porque a pandemia não nos permitia. Sim. Então, hoje, ela ultrapassa, a gente não tem noção de onde vai a novena. A gente não tem noção nenhuma. Então, assim, e não é a Clarissa que vai, é Nossa Senhora. Sim. Eu só tô lá para ser a porta-voz, e para viver essa experiência, porque é o amor de Deus que vai, e tanto vai nos ensinando. É impressionante quando vai nos moldando, sabe? A gente começa de um jeito, dia 25 de março, aí a gente vai vendo, vai vivendo, né? Nesses próximos dias, vamos viver o encontro de Maria e Isabel já, e depois o nascimento de São João Batista. Então, assim, é lindo demais. É viver a história. É viver a história da salvação. É engraçado não, né? É muito bom quando a gente vê essas coisas, porque, assim, esse programa aqui, do Pode Me Deixar Ser Mulher, na realidade, ele começou num retiro que eu fiz com o Frei Gilson, né? Eu estava em Cachoeira Paulista, acho que é. Onde tem a Canção Nova aí, né? Não, é Presidente Pitácio, em São Paulo. Que eu fiz um retiro lá com 300 pessoas. E em um determinado momento, assim, eu conversando com o Frei, né? Porque nós estávamos em poucas pessoas, eu falei sobre a minha profissão, né? Antes, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, então você volta e você vai trabalhar com as mulheres, né? Você faz o trabalho inverso do que você fez. Falou bem assim para mim, né? Eu falei, tá bom, mas eu falei, como? Como? Desenho. Como? Desenho. Isso faz o quê? 2 anos, 3 anos, né? Aí tá, e ficou, né? Aí o Douglas, né? O GG me chamou um dia pra ir no podcast dele, a gente conversando, só a hora que ele falou o tema pra mim, eu gostei, já tava relacionado com a questão da mulher, né? Educar, amar e rezar. Aí chegou a oportunidade desse programa, né? Que o João Paulo veio e me convidou. Eu falei assim, mas não, João Paulo, não vou, e não sei o quê. E foi. Nós ficamos aí uns 4, 5 meses nessa história, né? E aí, depois que nós montamos, eu e o Alan que tá ali, meu fiel escudeiro. Isso mesmo, que bom. Né? E a princípio era uma coisa diferente do que é hoje, era uma outra proposta. Aí nós conversando com o Padre João e moldamos, assim, uma questão que, né? E surgiu essa questão voltada mesmo para a mulher, né? Dessa questão de falar o que a mulher sente, como que a mulher está em relação à igreja, em relação à outra. Então, é um bate-papo mesmo que a gente vai... E eu sinto muito essa questão do conhecimento da palavra, que isso, você falou do alimento, para mim, alimento, assim, cada vez que lê, é uma questão, e surgiu as mulheres da Bíblia. E é uma coisa, assim, maravilhosa que a gente está nesse estudo, né? Já foram 14 mulheres. Nossa Senhora repetiu 2 vezes nela. Nossa Senhora foi com a Poliana, que ela foi na questão da Anunciação, né? E depois 3, daí a Marquinho e a Rúbia falou das bodas de Canaã, que veio também, e agora com o Frei. O Frei falou Maria, eu falei assim, não dá pra escolher? Não, Maria. Eu falei, então tá, então vamos, Maria. Nossa, de poderia novo repetir assim, ó, 365 vezes, porque tem tanto pra falar dela. Então, e além de Maria, assim, as mulheres da Bíblia nos traz tanto ensinamento, como a gente viu Ana hoje, né?
e que a gente escuta uma historinha, a mãe de Samuel passa Só. por isso, né? Sim. A mãe de Samuel, mas nossa, nós vimos umas histórias aqui, tem uma pastora que fala assim, gente, essas histórias aqui não é história de Hollywood, é muito melhor. E é verdade. Verdadeira. Fala assim, leia que você vai verdade. ver que coisa mais linda essas mulheres. Não, aqui não tem princesa, não, aqui tem mulher forte, guerreira, Corajosa. né? Corajosa, com uma fé inabalável, Exatamente. né? Exatamente. Que pode ensinar a gente muito. Então, é uma das questões desse programa, assim, muito feliz, que eu gosto, tá me dando trabalho, porque a gente tem que estudar, né? Isso é muito bom, Rose. Mas é o estudo dessas mulheres, assim, que é... E é como você disse, dos 9 meses de Maria, né? Eu sinto também por onde vai, para onde vai a conversa, né? Exatamente. Aqui a gente comentou no início, assim, que eu nunca venho com o tema pronto, na conversa sai, né? Então, que é o Espírito Santo Com mesmo. certeza. Quando a gente endireita os nossos pés e vai na direção do que nos é proposto, Com certeza. tudo flui. Não importa o caminho. Não importa Não importa o caminho. Você sai e volta de novo. A gente sabe que o caminho ele vai dar, né? A gente fecha os olhos e vai. Exatamente. Clarissa, eu queria te fazer algumas perguntas que a gente faz, assim, para todas as... para quem vem aqui, que está relacionado com o nome, né? Pode me deixar ser mulher, né? Eu queria que você já fizesse, nos dias aqui, eu aprendi que é melhor fazer todas as perguntas juntas, porque as respostas... são interligadas. São interligadas, né? Até tomar água, peraí. Então vai, eu vou falando. Como seria a mulher que Deus sonhou? O que é ser mulher para você? E como podemos nos reconectar com essa mulher? Que a gente sabe que o que estava lá para o que está hoje... Não só eu, você, mas a mulher no sentido de sociedade, né? A mulher no sentido geral, né? Como que a gente conseguiria fazer essa reconexão, né? Chegar nessa mulher e quando isso aconteceu, né? Um resumo, assim, dessa desconstrução, que foi a palavra que a gente usou muito, da mulher. Tá, vamos lá, né? A primeira é como é a mulher que Deus sonhou. Eu acho que a mulher, como Deus sonhou, é aquela que consegue entender que o caminho dela é o dele. Eva foi a mulher que ele sonhou. A mulher que ele fez com as mãos dele. A única que ele fez com as mãos, da costela de Adão. Mas ela não soube resistir à tentação. E ela não soube lidar com o livre-arbítrio do fazer ou não fazer, né? Do comer ou não comer o fruto proibido. Ela foi uma mulher sonhada. Aí depois, quando a gente começa a pensar em toda a história do povo de Deus, desde a aliança com Noé, a aliança com Abrão, a aliança com Moisés, onde estiveram Raquel, onde estiveram Ana, onde estiveram tantas outras, a gente vê que as mulheres sonhadas por Deus para aquele tempo foram aquelas que, apesar da dificuldade, continuaram, né? Aquelas que prosseguiram. Salvo engano, acho que a mulher de Ló estava fugindo do incêndio, mas virou para trás. Então, até a mulher de Ló nos ensina a não voltar, né? A ir adiante, a seguir os passos. E daí, inegavelmente, nós chegamos em Maria, que é aquela que, como você bem disse, ela era conhecedora de toda a Escritura, né? Tanto que realmente o Magnífica tem muito do cântico de Ana, do reconhecimento do Deus que olha para o pobre, do Deus que olha para o humilde, daquele que eleva aquele que é diminuído pela sociedade. E nela, em Maria, nós temos todas as virtudes. É nela, né? O exemplo de humildade, o exemplo de firmeza na fé, de perseverança na oração, de auxílio, né? O exemplo de se fazer para o outro, né? Ela se fez em serviço para Isabel. E ela foi na casa de Isabel, não foi para ficar sentada. Ela foi na casa de Isabel para Isabel descansar, e ela limpar a casa, ela cozinhar, ela fazer o que era necessário. Da mesma forma como aos pés da cruz ela ficou. Nas bodas também ela foi? Exatamente, ela foi para servir, porque só assim ela saberia que não tinha vinho. Então, Maria, né? O sonho da mulher, eu acho que para Deus, é aquela que entende que ela não é uma só,
porque nós somos muitas em nós, né? Nós somos filhas de alguém, nós somos mãe de alguém, nós somos esposas de alguém, ou viúvas de alguém, ou namoradas de alguém. Nós somos profissionais, ou se não, somos aquelas que dentro da nossa casa nós temos toda a coordenação da nossa casa. Então, nós somos muitas, né? Que a gente, muitas vezes, o Tico e o Teco começa a dar um tilt de tanta coisa que tem para fazer. Mas, mesmo diante de todas essas funções, a mulher sonhada por Deus, ela entende que ela é a mulher, sabe, Rose? Isso para mim tem ficado muito claro. A Camila me marcou muito isso, a Camila Midori. Quando um dia, numa pregação, ela disse que o homem veio do chão, porque ele é a firmeza. A mulher não veio do chão. A mulher não veio nem do osso da testa, para ser melhor, e nem do osso do calcanhar de Adão, para ser pior. Ela veio do osso da costela, para ser apoio. Então, a mulher sonhada por Deus é aquela que se reconhece na essência da mulher, para ser suporte, para ser apoio. Porque hoje há uma distorção, e acho que já vou te respondendo a última, no sentido de que o empoderamento, eu confesso para você que eu não gosto muito dessa palavra, também né? Não sou muito fã dessa palavra. Mas o empoderamento é eu ser o que eu quiser, fazer o que eu quiser, custando o que custar. Então, só que para eu ser o que eu quiser, fazendo o que eu quiser, custando o que eu custar, eu vou ter que deixar alguma coisa para que isso aconteça, né? Então, o que o ser ou ter um status ou ter alguma coisa vai me preencher, né? Quando a gente sabe que a única coisa que nos preenche por completo e serena o nosso coração, e você disse a questão da paz, né? A serenidade, é quando a gente entende que é deixar Deus cuidar. Deus cuidar das nossas feridas, Deus nos levantar, Deus nos sustentar. E eu confesso para você que quando eu era criança na missa, eu ia com os meus pais, enfim, e eu não entendia porque que o padre rezava pela paz. Vamos rezar pela paz. Eu falei, gente, mas o Brasil não tá, de verdade, do fundo do coração. Mas o Brasil não tá de guerra. Eu não vivi guerra na minha infância, né? Nasci em 79 e não vivi guerra. Então, hoje, eu consigo entender que a paz é o que a gente mais precisa, que é a serenidade de coração. É isso, é a paz de coração, que a gente encontra no Sacratíssimo Coração de Jesus, no manso e humilde coração de Jesus, pelo Imaculado Coração de Maria. Então, assim, é isso que me encanta, né? A feminilidade, ela vai sendo redescoberta conforme a nossa maturidade vai acontecendo, né? Hoje, eu me permito os nãos para ser mãe, coisa que eu não me permitia há pouco tempo atrás. Não me permitia. Hoje eu me permito. Alguns não, de alguns compromissos. Inclusive, esse ano, fui professora universitária por quase 7 anos. Deixei a faculdade para assumir o cargo público e porque a minha filha mais velha tinha 2 aninhos. E um ex-aluno muito querido assumiu a coordenação do curso de graduação e me chamou para voltar. Eu disse para ele, eu falei, você está mexendo numa caixa que está tão fechada, essa caixa está tão fechadinha. Aí conversei com o Danilo, conversei com as meninas, mas o meu coração já sabia que ainda não é a hora. Deixa elas crescerem, deixa eu aproveitar esse tempo. Né? Exatamente, Rose, as prioridades. Eu acho que a mulher sonhada por Deus é aquela que, diante de todas as suas multifunções, ela reconhece quais são as prioridades e ela consegue, mesmo ali na rotina exaustiva do dia a dia, talvez de acordar muito cedo e dormir muito tarde, de serenar o coração. De serenar, porque ela entende que está vivendo aquilo que deve ser vivido. Agora, a partir do momento em que eu fico tentando ser mais do que outra, ter mais do que outra, aparentar mais do que outra, eu não vou viver e não vou achar a minha essência. E vou te falar uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com nada, mas marcou a minha vida. Você já viu aquele filme que chama Noiva em Fuga? Com a Julia Roberts e o Richard Gere. Fizeram Uma Linda Mulher lá atrás e depois regravaram Uma Noiva em Fuga. Ela é uma mulher que, em 3 ou 4 casamentos, no momento de entrar na nave, no local que vai acontecer o casamento, ela dá linha e sai correndo e larga o noivo lá. E ele, um jornalista de uma cidade grande, que vai lá e verifica como é que são o que está acontecendo com essa moça. E, enfim, eles começam a se aproximar, um odeia o outro, mas a coisa vai acontecendo e eles se aproximam. E tem um dia que ele chama ela. Conversam, começam a namorar e vão casar.
Eu não vou contar o fim do filme, enfim, mas vamos lá, né? Vão pro casamento deles e quando está para ela entrar, o que ela faz? Foge. Ela foge de novo. E ela vai conversar com ele, enfim, e ele fala para ela. Ele fala para ela assim, você não sabe nem qual é o seu ovo preferido. Aí ele fala assim, como? Ela fala, como que eu não sei qual que é? O seu ovo preferido sempre foi o do noivo que você tinha. E o que ela faz? Ela faz umas 30 receitas de ovos. Todas as receitas possíveis e imagináveis de ovos. E ela chega para ele, quase no fim do filme, e fala assim, o meu ovo preferido é esse. É esse que eu gosto. Essa é a essência. Eu saber o que eu sou. O que eu quero e o que eu não quero. Saber o que eu quero, sim, mas também saber o que eu não quero. Né? Saber o meu valor. Não o valor financeiro ao mundo, não, mas o meu valor. Eu preciso fazer isso. E nunca na minha vida, aquela frase que toda criança já ouviu, você não é todo mundo, faz tanto sentido. Sim. Né? Faz tanto sentido. Vou te dar um exemplo. A minha filha de 11 anos está numa fase que o 16, a roupa 16, já não serve mais tanto. E eu tô tendo que talvez ir pro adulto. É difícil, porque é uma moda onde as meninas dessa faixa etária mostram demais. Sim. E não é algo que as minhas filhas tenham o hábito de usar, assim como as amigas das minhas filhas também não têm. Mas é uma massa colocada. Sim. Então, eu penso que a mulher sonhada, por Deus, para este tempo que nós estamos vivendo, é aquela que se conhece, sabe quem é e vive o que São Paulo falou. Eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Sim. Nem tudo é sobre mim, né? O meu amor, muitas vezes, pela minha família, muitas vezes vai ser silêncio. É renúncia? Outras vezes, vai ser educar com uma conversa mais séria. Sim. Né? Outras vezes, vai ser fazer um bolo. Então, assim, o amor que a gente demonstra enquanto mulher, ele não é só o amor do coraçãozinho que aparece nos filmes de Hollywood. Não, ele é o amor que educa, né? E nisso, Deus vai nos amando e nos moldando para que a gente continue. Sim. Porque fácil não é, né? Os seus netos já vão vir num crescimento, numa adolescência totalmente diferente Sim. dessa que a gente está vivendo, né? E Deus vai moldando, vai moldar suas noras e Ele vai nos mostrando. E essa é a beleza e a essência que eu penso que é de cada uma de nós. Só que cada uma tem um tempo. Sim. Cada uma tem um tempo e uma forma. Cada um gosta de um ovo. Exatamente. Cada um gosta do ovo. O meu é ovo frito. Então, é esse aí que é o meu. Eu gosto de ovo esturricado. Olha lá, ó, tá vendo? Eu gosto de gema mole. Nossa, o Danilo quer me matar. Então. Ai, que lindo. É isso aí. Eu falo muito que a mulher, ela precisa, mesmo ela querendo ser o sol, ela precisa, quando ela tem família, tudo, ela tem que ser a lua, né? A gente tem que refletir. Exatamente, né? exatamente. Mesmo que a gente possa iluminar, assim, no sentido de, como você disse, fazer tudo, querer tudo, né? Ser a estrela. Exatamente. Quando a gente é mãe, a mulher, quando a gente é mãe, quando a gente é mulher, a gente tem que fazer isso e feliz, porque nós somos a mãe, claro. Os filhos vieram de nós, né? Então, exatamente. São partes, a gente tem que reconhecê-los como partes nossas, exatamente. né? Exatamente. E o marido como também parte após do casamento, né? Então, juntos. Então, é essa questão de muitas vezes renunciar, às vezes, até o que a gente, eu queria tanto porque eu sei que eu posso fazer, né? Mas renunciar porque sabe que vai faltar Com tempo certeza. em casa. Né? E ninguém é indispensável. Ninguém é insubstituível, Rose. O único lugar que nós somos insubstituíveis somos filhas dos nossos pais e mãe dos nossos filhos. Porque, às vezes, até de esposo, né? Deus o livre. Não é o nosso caso de quem casou na igreja e faz os votos, né? Mas ali nós somos insubstituíveis. Sim. Na nossa família, nós somos insubstituíveis. É bem isso mesmo. Muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? Que nós já estamos ensinando. Mas já tá acabando? Ai, meu Deus do céu. Todo mundo chega aqui, ai, meu Deus. Alô, falei demais? Olha que vai estar acabando. Não. Oh, Jesus amado. Não, eu acho assim, né? Para mim foi uma alegria vir aqui. Para mim é uma alegria ter você na minha vida, né? Que veio pela missão e ficou. Então, assim, que frutifique. Né, que o Pode Ser Mulher, ele frutifique realmente, porque a cada ano a dificuldade de ser mulher vai ser né? Vai ser um enfoque, vai ser... E que Deus te ilumine, que Nossa Senhora passe à frente. E só se você me permite, ainda voltando um pouquinho a Ana,
tem uma música que me lembra muito dela, né? Que lembra de espera e que fez parte, né? De um tempo da minha vida onde eu esperei. Esperei, pedi a graça de Deus e se você me permitir, eu queria cantar pelo Por menos favor. o refrãozinho. A voz não tá lá muito boa. E ela Por fala assim, ó. favor. Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar, e o cansaço já fizer seu passo vacilar. Espera no Senhor, há um Deus que te ama, Ele tudo pode transformar, seu amor te sustentará, espera nele e Ele tudo fará. Tudo fará no tempo dele, No do tempo jeito dele. Ele tudo fará. Ai, que lindo. Amém. Obrigada. Eu quero agradecer muito, muito mesmo você ter vindo, né? Você, quando comecei a fazer os esquemas aqui, você estava na minha... É uma alegria, Uma das primeiras a estar aqui, tanto que a gente já conversou. Eu falei assim, tá bom, o tempo certo, espera. Com certeza, espera, isso mesmo. Espera, né? É assim mesmo que a gente vem. O Pode Me Deixar Ser Mulher já começou a ser não só mulher, mas tá vendo vários homens assim, e a gente vai caminhando enquanto Deus permitir. Com certeza. Né? O caminho tá feito aqui, né? A gente tá caminhando e cada dia é um jeito, cada podcast é de um jeito, né, Alan? O Alan só faz assim, só gente, assim com a ó. cabeça. Eu falei que é para pôr o microfone lá. A câmera dá para virar? A câmera para ver o Alan, porque eu falo bastante dele. Esses dias ele falou, me deu uma vontade de perguntar. Eu falei, mas por que você não perguntou, né? A tua dúvida pode ser a minha, de todo mundo, Quer né? perguntar, Alan? Te dou o microfone, leva aí. Não? Ai, gente, tá bom. De vez em quando ele tá tão compenetrado, ele fala, Alan, oi. Mas, enfim, muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? Rose. Pra gente encerrar aqui, eu vou falar novamente dos nossos colaboradores, depois a gente faz o terço do Espírito Santo, né? Hoje, os nossos colaboradores, hoje eu vim com a Ornatos aqui, olha que coisa mais linda, Clarissa. Lindíssima. Lindíssima. É a Senhora das Graças? E lá tem muita, muita joia, né? Sacra, assim, lindas, maravilhosa, lindas. Né? No Dia das Mães, eu ganhei um anel do Espírito Santo, bem lindo também, mas eu não vim com ele porque não chegou ainda. Tá certo, tá certo. Mas agradecer imensamente a Ornatos Joalheiros, que está há 24 anos em Cianorte, e lá você vai encontrar uma infinidade de presentes para homem, mulher, crianças, para artes sacras, bijuteria, ouro, prata. Lá você fica encantado de tanta coisa linda, né? A Carícia Moda Íntima também, que há muitos anos está em Cianorte, com nós temos a linha de lingerie também, linha fitness, né? Roupas bem confortáveis para as pessoas com mais idade, assim. Então, de muito boa qualidade. O Instituto da doutora Gabriele Valério, de Medicina e Saúde, que a doutora Gabriele, ela é médica integrativa e funcional. Então, ela faz tratamento hormonal, faz tratamento para melhora para atividade física, reposição de vitaminas, né? Então, passa lá, faz uma avaliação com ela e ela vai encaminhar o que tipo de vitamina e medicamento que se precisa. O Empório 3S, que nós temos 2 lojas em Cianorte, também lá você vai encontrar, a doutora Gabriele já passa a receita, você passa lá na 3S, né? Eu falei assim, passa lá, já compra o que tem que comprar. Né, dos suplementos, já pega uns produtos naturais, umas castanhinhas, aí você emagrece, vai lá na Carícia, né? É isso aí. E vai passando, assim, né? Mas muito obrigado, né, por todos os colaboradores aqui. A Divino Amor também. Então, muito, muito obrigada. E voltando a falar que esse podcast, ele é de iniciativa do Santuário Eucarístico Diocesano de Cianorte e da Rádio Capital. Então, agora, para a gente finalizar e agradecer, né, a tudo que nós vivemos aqui e pedir que
nos acompanhe o Espírito Santo. Você tem aí, então? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em Atos 1:8, Jesus deixa uma última palavra para os discípulos, antes de subir aos céus. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Todos nós somos chamados a testemunhar Jesus Cristo, sendo que hoje é a nossa tarefa. Devemos fazer ecoar as palavras do Santo Evangelho. Em meio a tantas crises de valores, vamos pregar o diálogo, a tolerância, a humildade, a compreensão e, sobretudo, a oração. E peçamos ao Espírito Santo que nos ajude. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas mulheres tão atacadas por ser mulher, esposa e mãe, que sejam cheias do Espírito Santo, como Maria, e possam se sentir amadas e respeitadas. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas jovens que são o futuro da igreja e da família, mas muitas vezes enfrentam pressões e desafios que podem desviá-las do seu caminho. Que sejam cheias do Espírito Santo e tenham força e coragem para enfrentar as dificuldades que o mundo as impõe. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos por nossas irmãs doentes fisicamente e mentalmente, para que restaurem as suas forças físicas e morais. Pelas idosas, para que se tornem mestres da ternura, para que sua experiência e sabedoria ajudem as mais novas, as jovens, a olhar para um futuro com esperança e responsabilidade. Que sejamos cheias do Espírito Santo para vivermos a alegria do Evangelho. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Pedimos pelas nossas famílias que mães, esposas e filhas cristãs sejam exemplos a serem seguidos e sejam uma luz orientadora para todos. Rezemos por elas como um ato de amor e responsabilidade, que sejamos cheias do Espírito Santo para que nos fortaleça para superar dificuldades e viver com propósito e fé. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo, 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 vinde, Espírito Santo. Nossa Senhora, cheia do Espírito Santo, desde a Anunciação, nosso exemplo de mulher e mãe, nossa Consoladora, pedimos que interceda por todas nós, mulheres, e para que vos agradecemos, nós vos saudamos com uma salve, Rainha.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.